Voltei. Caí, mas já levantei. Tá tudo certo. Retomando, né? Maravilha. Vamos voltando, minha gente. Vamos voltando porque Mercúrio retrógrado não poderia deixar por menos. Isso, Chloe, tava te esperando, minha filha, né? Porque afinal de contas não posso começar uma live sem a Chloe presente, né, meu bem? Muito bem. Bom, como eu ia dizendo, eu sou Marina McCall, faço parte da equipe do projeto Círculo Social, que nesse momento de isolamento social é Círculo Virtual. E sempre às quartas-feiras, às 19 horas, estou aqui com vocês nessas lives, conversando com gente linda, intelectual e interessante. Então, nem vou me estender demais, porque já caí, já voltei e tenho medo de cair de novo. Gente, tenho muitos recados para passar, mas quero saber se hoje teremos o nosso momento. Sim, teremos. Nosso momento Chloe. Ai, ela aí! Hello! Oi, Oi, tudo bem? tudo. Gente, que filtro babado é esse? É um coelho. Eu adorei esse filtro. Eu tô achando até que eu vou usar esse filtro hoje. Você tá bem? Tô. E Sim? vocês? Também, estamos Por bem. que Então, o papi não tá aparecendo aí? o papi não está aparecendo aí, ele tá falando direto É aqui na com live. você. Na live. Ah, na live aí você vai ter que perguntar pra ele depois. Só ele pra te falar por que ele não tá aparecendo na live. Você pergunta pra ele depois? Aham. Então manda um beijo pro pessoal. Tchau. Tchau! Altos filtros, né? Arrasa essa Chloe. Bom, galera, sem me estender demais, eu vou chamar os convidados porque tem muitas coisas para perguntar para eles, muitas conversas para ter. Então, fica aí, porque são muito especiais esses convidados hoje, muito importantes para gente. Hello! Olá! Olá! Estamos nervosos, tenha paciência conosco, não sabemos ser entrevistados. É um lugar diferente, não é mesmo? Muito. Imagina, vocês arrasam. Inclusive, esse olá de vocês foi super ensaiado. Vocês ensaiaram antes da gente começar? Não. Foi lindo. Não. Então, é que a gente é quase um organismo só, entende? É muito tempo junto. Vamos falar sobre isso. Isso é muito bom. Tudo bem Muito por bom aí? estar aqui com vocês. Tudo certo. Perfeito, Muito né? obrigada Muito legal por terem- agora participando aqui. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. Ó, o A gente Albert que fala, agradece. esse cara é super gente boa. Ele também. Sou fã dele, na verdade. E o Papi falou, acho que hoje vamos explodir de fofura. Ai, acho que vamos. A gente estava aqui, vou confessar para você que a gente estava aqui muito, eu e o Vitor, muito nervosos, porque a gente conhece esse sentimento de
abrir uma live, aí não, uma coisa não funciona, a outra vai. Tem gente que saudade dessa tensão. Olha, eu já fiquei muito nervosa com essas situações. Hoje em dia eu já não fico mais, eu não estresso, porque eu acho que eu tenho alguma conexão já divina que sempre me ajuda, sempre dá certo no final. Eu nem fico mais nervosa com as conexões. A gente já esteve nesse estado de plenitude, mas como a gente está aqui desde novembro, sem fazer Desde live, novembro. que a gente Mantemos suspendeu uma aí a parada no temporada, tempo. que agora a gente trabalha em temporadas. Aham. Eu tô há uma semana só sem fazer live, né? Na semana passada não teve live, a gente transmitiu o espetáculo. E parece que eu já tô há 3 meses sem fazer. É muito, muito estranho. A gente enferruja, não tem jeito. É. Então, eu queria que vocês começassem falando um pouquinho sobre vocês, de onde vocês são, por onde vocês andaram, de onde vieram, por que vieram. Mas você? Começa. 01. Eu sou natural de Cachoeira de Macacu, na Serra, aqui na região serrana do Rio de Janeiro. Mas frequento a região dos lagos desde criança, porque meus pais tinham uma casa de praia em Barra de São João. E desde então a gente ficava indo e vindo entre a Serra e aqui a região. E aí depois, mais já adulto, eu morei em alguns lugares aqui da região, outras cidades, até que em 2005 eu vim para Búzios, assim, vinha, voltava, e foi nessa época que eu e o Camilo nos conhecemos, em 2006, mas nós nos vimos em 2005, né? Em 2006 a gente se falou mesmo, começou a namorar e estamos juntos até hoje. E ele nunca mais voltou pra Serra. Nunca mais eu voltei. Bem, eu sou natural de Porto Alegre, né? Sou porto-alegrense da Gema, como dizem, né? Eu moro em Búzios desde os 9 anos, quando minha família veio para cá. Muita gente deve conhecer meu pai, o João do posto telefônico, que era só tinha esse lugar na cidade. Só tinha esse lugar na cidade para fazer ligação telefônica, então muita gente conhece. E a gente brinca muito lá em casa também, que eu era a filha do João, hoje ele é o pai da Camila. Aí a gente disputa isso. Alguém parece um super pai. Os dois com comunicação, né? Diferente comunicação, mas os dois trabalhando com comunicação, servindo a população. Muito legal isso. E aí a nossa trajetória assim, no jornalismo se mescla com o nosso encontro, né? A gente começou mesmo no jornalismo editando um jornal da paróquia de Búzios chamado Lumen. Lumen. Porque nós éramos jovens católicos e a gente era muito ativo, tinha um jornal na paróquia e foi ali que a gente descobriu que nós éramos jornalistas, né? Dentro daquele mundo da paróquia, a gente sempre trazia o jornalismo para dentro da edição daquele jornal. Foi um tempo bem bacana e que foi um ensaio, né? Uma incubadora para tudo que a gente veio fazendo depois. Na verdade, ali nós experimentamos algumas coisas sem nem ter conhecimentos técnicos ainda, que depois nós utilizamos em outros trabalhos que nós desenvolvemos já com profissionais, depois mais na frente. A gente, quando passou a escrever, editar, organizar uma forma do jornal se manter financeiramente também, distribuição, a gente pensou tudo junto com outros jovens que faziam parte com a gente do projeto. E a gente sempre teve a mesma visão de empreendedores, que o jornal tinha que ter uma sobrevivência própria para poder atingir mais pessoas. Claro que dentro daquela visão que era ali ser os jovens que participavam daquele movimento da igreja, mas foi ali mesmo. E muita coisa até hoje, quando eu estou fazendo algum trabalho, eu ainda lembro daquele período e tem alguma coisinha ou outra que ainda serve de lembrança, que dá para ser utilizado ainda hoje, mesmo passado aí tantos anos. E vocês tinham mais ou menos quantos anos nessa época? Tem umas fotos nossas dessa época que as pessoas pensam, olha, vocês namoram desde a escola. Mas não, ali eu já tinha 22 e ele tinha 23, ou eu tinha 24 e ele 25, uma coisa dessa aí. Não, 23. A gente já não era mais tão jovem, né? Mas assim, né, tinha uma cara assim, um jeito. Mas é porque vocês são muito joviais, então assim, né? Imagina, se vocês são super jovens agora, que já tem o quê? 10? Quantos anos? 2006? Não. 15 anos. 15 anos. Imagina, né? Então, você falou, nós éramos jovens. Gente, vocês não são jovens.
E a gente se comporta meio assim, né? 2020 foi um ano muito difícil. Quando a gente começou 2021, a gente, em várias oportunidades, a gente se pega assim, se achando jovem de novo, né? Porque o Vitor fez 39, eu fiz 38. Então era como se a gente tivesse 18 e ele 19, né? Porque tem essa coisa de que os 40 são os novos 20, então tá bom, né? Então, estamos aí nessa fé. Gostei. Tô nessa É. também. Então, estamos juntos na adolescência. Estamos adolescendo agora. Então, conta um pouco como que vocês, assim, depois da história na igreja e tal, como que foi se encaminhando para o jornalismo a partir dali, assim? Como foi a história de vocês? Depois, né, da igreja, a gente passou um tempo afastado da questão de jornalismo, não tanto, né? A gente casou e aí veio logo o nosso primeiro filho e o segundo, e aí a gente teve que encarar a vida e aí a gente fez outras coisas, né? A gente teve uma loja de material de construção. A gente tentou conciliar os estudos com o trabalho, mas foi uma coisa muito fácil, então teve muitos altos e baixos, terminando e voltando. E aí, como nós decidimos casar jovens e tivemos logo filho logo no início do casamento, foi bem difícil, né, nesse período. Então a gente teve que assumir outros trabalhos que não eram comunicação, por ser difícil viver de comunicação no interior. E a gente já tinha assumido uma vida de família, não dava para tentar novamente ir trabalhar em outra cidade. Então a gente foi conciliando as duas coisas com uma visão de que em algum momento a gente ia conseguir afunilar isso para viver, para trabalhar diretamente só com a comunicação como a gente desejava. Isso aconteceu. Isso sempre foi um desejo, né, de vocês. Mesmo que a gente não entendesse por completo, porque nesse período o Vitor mantinha um blog, que algumas pessoas mais antigas aqui da cidade devem lembrar, que é o Coringa de Búzios, e que fez muito sucesso na época dos blogs, onde não se fazia, não se tinha site ainda do jeito que a gente tem, né? Mas ali era um ensaio mais pessoal, né? Quase um blog de opinião. Era um blog de opinião. Era bem do estilo da época, que o blog hoje mudou muito, né? Assim, era irreverente também, a gente podia brincar, os textos eram bem leves, não era exatamente assim um rigor jornalístico. Apesar de algumas vezes eu colocava coisas que tinham assim, que iam para o lado da notícia, mas os textos eram bem livres e o blog teve muito êxito. Tanto na região dos lagos como um todo, mas foi pioneiro na região dos lagos junto com outras pessoas que tinham blogs na época. Algumas dessas pessoas são colaboradores da prensa hoje ainda, são amigos que nós fizemos na que chamava antigamente de Blogsfera. Acho que ninguém fala mais isso, né? Eu ia perguntar o nome. As redes sociais eram pouquíssimo usadas, mas eu já usava o Facebook, por exemplo, eu acho que eu uso desde 2008. Tô de saco cheio dele. Quem não, né? E eu comecei a utilizar para divulgar o conteúdo do blog, que era uma coisa que antigamente pouca gente fazia. Eu comecei a usar e abrir caminho para outros amigos fazerem. E nós dialogávamos, sempre teve uma ideia, eu sempre pensei em dialogar amplo, né? Então a gente conversava com pessoas do Brasil inteiro e os blogs que se interagiam não eram de todo o país, não era só da cidade, da região, não. E claro que cada um mantendo suas características. Foi um embrião muito interessante também, porque veio depois. A Camila pode falar também. Não, é muito legal, essa história é super inovadora, né? Assim, já no universo virtual, quando ninguém estava lá ainda. A gente diz, quando era tudo mato, a gente já estava lá. A internet era tudo mato. E aí, caminhando nesse desejo, o Coringa meio que se desdobrou no jornal Arrasa, que era um jornal que ele foi pensado, elaborado para enaltecer o bairro, né? Na época a gente morava lá e a gente percebia que a Arrasa não tinha espaço nos jornais ou nos locais aqui em Búzios, né? Então a gente tinha muitas pessoas da comunidade, tinha muita matéria interessante, coisas que enalteciam o bairro mesmo. Ele durou acho que uns 9 meses, se não me engano. E a gente sempre se perguntava, né? A gente parou porque financeiramente não compensava. E eu fui trabalhar para outras pessoas em outros lugares, o Vitor também. Eu tinha que pagar as contas, né? Claro. E a gente meio que desistiu. Desistiu não, a gente encerrou um ciclo, né? A gente viu que ele cabia até ali e fomos para outros caminhos. E várias vezes no caminho a gente se perguntava, poxa, por que a gente desistiu e tal?
E aí a gente percebe que bom que a gente desistiu, porque senão hoje a gente não teria a prensa do jeito que ela é, né? Mais ampla. Ao mesmo tempo que a gente enaltece o bairro, continua falando desses personagens, a gente é um micro para o macro. Então, assim, os caminhos vão para onde eles têm que ir. É importante dizer que o Arrasa, ele era inovador para a época também. Ele era ousado, né? Nem sei se inovador, ele era ousado. Porque era um jornal impresso, o Búzios tinha 2 jornais impressos muito, muito fortes, que era o Peru Molhado e o Primeira Hora. E, então foi uma ousadia muito grande montar o Arrasa e começar a competir com a visão que tinha, que era assim, a gente pensava o jornal da Arrasa para o resto da cidade, e não o contrário. E, então era uma visão, era uma mudança de paradigma de como a gente comunicava. E era um jornal impresso, chegou a ter 16, até mais, acho que 24 páginas, ele era todo colorido, ele saía uma vez por semana, assim, realmente não dava lucro nenhum, não tinha como dar. Sim, Ele pois é. era trabalhoso mesmo colocar ele para funcionar. A gente conseguiu, foi como sempre no jornalismo, a gente conseguiu muitos admiradores e muitos inimigos também. Eu acho que vale destacar uma coisa que eu acho que a gente nunca contou para ninguém, assim, teve a oportunidade de mencionar. Como a gente era muito jovem na profissão, a gente estava começando aí em 2012, 2013. Como profissionais, era o nosso primeiro ano. Né? Era o nosso primeiro ano. Então a gente cometia muitos erros assim, de estrutura jornalística que hoje eu, como editora, desmaiaria se publicasse um texto daquele. Então, assim, a gente recebeu, ao passo que a gente recebia muito elogio pelo contexto todo, a gente também recebia muita crítica. Mas, assim, a gente pegou essas críticas para dizer assim, vamos ficar muito bons, né? Então, assim, a gente teve muitos bons professores, muitas boas oportunidades para chegar até aqui. Mas eu acho que, gente, assim, eu acho que é respeitar o processo mesmo. A gente também, como educador, tem coisas que eu, como educadora, quando eu entrava na sala de aula há 10 anos atrás, que eu penso, meu pai, o que é isso? Então, eu acho que a gente tem que respeitar nosso processo, né? E o que a gente fazia 10 anos atrás é que faz o que a gente está hoje, que a gente é hoje, né? Então, é isso que você está falando. O Jerônimo até riu aqui. Provavelmente uma vítima. Porque a gente construiu a nossa carreira como profissional. Muita gente constrói a carreira muito no silêncio, porque o jornalismo, ou você aparece muito, também você pode ser muito, né, ali no canto estudando, ninguém tá vendo a sua evolução. A nossa evolução foi muito pública, né? Porque a gente tenta não ser, mas a gente está sempre ali tentando se esconder. Acho que a Camila falou importante, porque a gente percebeu também na época que a gente não conseguia espaço para trabalhar. O mercado era muito fechado, então o Jornal Arrasa foi um pé na porta, né? A gente vai entrar com tudo, vai fazer confusão e vão ter que ouvir a gente. Quem são esses dois? Que aí eu descobri, é a Camila, filha do João. Ninguém conhecia, porque não nasci, não era desde criança, então quem são? E a gente entrou e foi indo, alguns problemas, a gente era uma forma de mostrar que nós existíamos também. Eu acho vocês super ousados e corajosos, assim, super respeito. O Papi falou que a prensa é um dos veículos de informação mais íntegros e engajados da nossa cidade. Que bacana. A Fernandinha tá aqui, manda um salve. A nossa Fernandinha. A Mariane Siqueira pediu pra gente deixar gravada a live, por favor. Mariane, todas as lives ficam salvas aqui nos nossos IGTVs e também no YouTube, no canal do Projeto Círculo Social. Então, quem perder qualquer live, quiser repetir, qualquer coisa assim, fica sempre salvo, tá? Podem ficar tranquilos. A Mari que você citou aí é a profissional que faz a gestão aí das nossas redes sociais e os projetos especiais, feita a cabecinha dela junto com o Vitor. Porque é engraçado que 5 anos atrás era o contrário, né? Era o Vitor muito no jornalismo e eu lá no marketing digital. Aí, sim, sem perceber, a gente deu uma invertida. Eu agora estou mais no jornalismo e ele é o tiozão do Instagram. Eu dependo dos mais jovens para não perder o pique. Exatamente. É muito louco isso, né? Que também a gente joga em todas, né? Aqui no Círculo também. Todo mundo aprende tudo, todo mundo joga em todas as posições. Queria que vocês contassem um pouco sobre sobre a prensa. Eu sempre chamei o prensa, né?
mas vocês falando a prensa, entendi que é a prensa. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre a prensa, como surgiu, enfim, como vocês idealizaram ele do Arrasa? Arrasa. Para a prensa, como foi? A prensa, primeiro, assim, para poder, as pessoas estranham muito, e eu entendo esse estranhamento, porque eu também senti isso. Que era ou prensa, e em algum momento, que o Vitor vai explicar, a gente mudou o artigo para feminino, e eu também tinha muita dificuldade de chamar o prensa de a prensa. E hoje, com uma equipe formada aí por 99% de profissionais mulheres, a gente entende o porquê dessa guinada, né? A gente tem 6 profissionais trabalhando e só o Vitor como homem. Então, assim, o Mateuzinho também que faz foto pra gente. Então, assim, a gente tem uma equipe feminina, né? E Pietro também, esqueci. Mas ele pode... Nós montamos, assim, a gente, nos primeiros 2 anos, era o prensa, aquela visão de que era um jornal, né? Então era o jornal, era o prensa. Mas nós percebemos que as pessoas de fora de Búzios, quando conheciam o jornal, logo que a gente começou a ampliação de tentar cobrir além da cidade, as pessoas de outras cidades chamavam de a prensa. E nós fomos vendo isso, entendendo e deglutindo essa forma que as pessoas recebiam o jornal fora de Búzios e viam como a prensa. Então, quando chegou um determinado momento que a prensa se propôs a discutir, além de noticiar, discutir questões de interesse sociais e humanos, ver essa questão de gênero, da discussão do feminismo, aí uma estagiária que nós tínhamos na época, que é a Nicole Barraza, compreendeu e deu a gente essa sugestão e caiu na gente, porque é isso aí mesmo, é a prensa, até porque a ideia do nome é Prensa de Babel, porque prensa é imprensa em espanhol. Era uma brincadeira com a questão de ter muitas pessoas, muitos argentinos em Búzios e falar em espanhol, então justamente é a prensa mesmo, né? De imprensa. Muito então legal. houve essa mudança e a gente passou então a tratar a prensa como uma menina mesmo, uma mulher. Muito bom. Eu queria ler um E aí, como a Camila falou, acabou que hoje nossa equipe é majoritariamente formada por mulheres. Muito bom. Basicamente, assim, a gente pode colocar que todas as repórteres são mulheres. Aí o Vitor é o CEO da prensa e o Pietro, que é o nosso técnico de TI, e o Mateuzinho, que faz foto com a gente. Então, assim, mas assim, o cérebro mesmo é feminino. O jornalismo é todo feito por mulheres. Vocês são quantos no total? Somos eu e o Vitor, a Débora Evelyn, a Mariane Siqueira, a Juliana, eu não sei pronunciar o sobrenome dela, aí eu tô com medo. Acho que é Gunnar. Esqueci de alguém. Tem a Natália Nabuco, que é a nossa estagiária, que começou legal. com a gente esse primeiro mês. Nós tivemos o auxílio luxuoso de Fernanda Quintela no ano passado todo, hoje ela está em outros projetos, mas a gente espera esse ano que ela retorne também. Muito em breve. Muito em breve. Temos planos para ela. Com certeza. Que lindo. Eu quero ler um comentário que eu deixei subir e acabei não lendo, que é do Fernando Fagerston, não sei como é que se pronuncia também. Ele fala que ele quer mandar um abraço para todos nós, e em especial à prensa que informa a cidade sem rabo preso, sem cunho político, sem sensacionalismo. Viva Gutenberg, kkk. Viva Gutenberg. Eu acho que o nosso rigor, né, assim, e eu vou falar como a editora, né, esse rigor que a gente tem na apuração, na checagem, e a informação vem, a gente tem que saber de onde ela vem, tem que buscar o contraponto, o contraditório, todas as questões básicas do jornalismo a gente leva muito a sério, muito. E eu acho que é por isso que a gente ganha... Eu sempre defendo, e é uma coisa que a gente sempre defende, de não ser o primeiro, mas o mais completo. Então, nesses tempos de tudo muito veloz, e aí você vê no Facebook, você vê no Instagram, os nossos leitores, e a gente acompanha isso, sabe, porque a gente acompanha pelos números, ele espera a nossa matéria. Ele espera a matéria que vai vir mais completa, que vai vir com a informação correta. Isso não quer dizer que nós somos melhores do que os outros. A gente só usa esse rigor do jornalismo mesmo. No Círculo, nas nossas oficinas, a gente fala que a confiança e o respeito
são vias de mão dupla e que são naturais, né? Que quando a gente mostra que a gente demonstra confiança, a gente passa a ter respeito e vice-versa. E eu acho que é isso, né? A relação que vocês vêm construindo com a comunidade. É isso, a gente confia no que vem e respeita, porque vem o respeito e a confiança também. Então, acho que é isso, é uma relação genuína mesmo, do respeito e da confiança que vocês vêm construindo, e isso é muito, muito bacana, é muito bom poder tê-los, né? Então, eu queria, como a gente, na verdade, esse tópico eu ia deixar para depois, mas como a gente já estava falando sobre isso, que é a questão do jornal impresso e digital, eu queria que vocês falassem um pouco sobre vocês já tiveram uma ocasião que a prensa era impressa também, e queria que vocês falassem um pouco sobre os prós e contras que vocês percebem nesses dois formatos, o digital e o exclusivamente digital e o também impresso. Eu? Sim, olha só, nós começamos no impresso, né? Assim, claro, teve aquela experiência da blogagem, né? Da outra coisa que não se fala mais, mas falava na época. Mas quando eu comecei como jornalista profissional, comecei no impresso e era apaixonado pelo impresso, ainda tenho uma paixão assim, documental pelo impresso, mas eu tinha uma paixão por fazer impresso. O jornal Arrasa era impresso, eu trabalhei em muitos jornais impressos. Assim, é bom lembrar que depois que o Arrasa terminou, há um hiato muito grande até chegar na prensa. A prensa foi sendo montada na nossa cabeça, mas nós trabalhamos, tanto eu quanto a Camila, em diferentes lugares. E eu trabalhei como repórter, como editor. Eu comecei como editor, uma coisa bem jovem. Com 33 anos, eu fui editor de um jornal diário de grande circulação, uma coisa que não é muito comum. A sede é em Macaé e era um jornal para 7 cidades, todos os dias, diário, impresso. Assim, geralmente, os editores não começam com a idade tão cedo, assim, com 33 anos. E ali, nesse local, apesar de ter sido muito importante, porque eu aprendi muito, foi desafiador, né, para mim. Desafiador mesmo, de verdade, em todos os sentidos. Eu nunca tinha imaginado fazer algo assim, e tinha um rigor grande, porque era um jornal para noticiar uma região inteira. E eu aprendendo sobre lugares que eu não tinha conhecimento ainda. Mas eu percebi uma coisa que me marcou muito e que foi fundamental na hora de pensar a prensa. Eu comecei a ver os melhores repórteres que eu tinha nesse jornal e comecei a querer aumentar o salário deles, porque eles mereciam ter um salário melhor. E eu tinha muita dificuldade de começar a aumentar o salário, porque os custos de um jornal impresso, em especial diário, são muito altos. Então, a indústria do jornal impresso me fez ver o jornal digital como um local mais acessível e mais justo para o jornalista trabalhar nesse momento do mundo em que a gente está. Então, eu comecei não vou dizer desanimar, mas comecei a ter uma crise ali que foi importante para entender, e a virada que foi depois a prensa, porque foi justamente a primeira coisa que eu pensei era na questão dos salários da equipe. Eu pensava, pô, tá gastando com papel e com tinta e com máquina, eu poderia gastar com gente. Poderia melhorar salários e trazer mais. Você vê que a nossa equipe da prensa é uma equipe grande, é mais uma ousadia nossa. Não é fácil manter, porque se você pegar outros jornais digitais de interior, trabalha como já foi a prensa no momento. Já foi muitas vezes só eu e a Camila. Já foi só eu, já foi só a Camila, porque a gente tem que trabalhar em outras coisas também, né? Fazer assessoria de imprensa para poder viver. Então é mais uma ousadia que a prensa tem, essa de contratar, de pagar o salário que é o salário do jornalista mesmo. A gente paga o piso salarial do jornalista, que é uma coisa que não é fácil de manter. E veio desse momento em que eu tive essa epifania aí de olhar e falar, caraca, eu poderia estar investindo. Esse jornal que eu trabalho podia investir no ser humano, no profissional, no repórter, e se fosse totalmente digital. Aí a cabeça começou a pensar nesse sentido. Anterior a isso, eu trabalhei em muitos jornais impressos, como repórter de polícia. Durante um ano fui repórter de polícia, algo que eu não quero voltar a fazer. Mas já que está falando de polícia, é aquela história. Aquele lema da polícia, missão dada, missão cumprida. Então, me deram aquilo, eu falei, então tá bom, então vamos lá. E foi um ano fazendo. E a Camila também, que agora pode falar, trabalhou em muitos jornais impressos também, mas o embrião da ideia do digital foi nesse momento.
É muito Eu sempre. interessante isso que você está falando também. A gente tem uma linha de pensamento bem parecida com a sua no círculo social. É porque a gente, às vezes, as pessoas, fechamos um anúncio, vamos comprar uma máquina. A gente sempre pensa em mais gente. Vamos melhorar o salário, vamos contratar mais uma pessoa, vamos, né? E a gente continua no mesmo ritmo, né? Porque tem gente que faz isso e entrega na mão do repórter, né? E não é o nosso caso, assim. A prensa é como se fosse o nosso filho número 4. Então, é aquele filho que a gente está ali sempre trocando fralda, dando de mamar, botando pra dormir. E ele não tem descanso, né? Não tem essa coisa de, tipo, vou curtir uma terça-feira de carnaval. Não há. E é o mais dependente de todos, né? Exatamente. Os outros não. Os outros já voaram, já têm a vida organizada, nem precisam mais da gente. Brincadeira. É, eu queria. Camila passou por muitos jornais também. Eu acabei não falando, né? E, assim, a minha trajetória é um pouco mais conturbada, óbvio. Primeiro, porque eu sou mulher e a gente, como mulher, não preciso te dizer isso, que a gente tem que fazer o triplo para ganhar o mesmo. Então, primeiro, eu sempre tive que provar que eu era capaz, porque eu estava sempre né, como a palavra que diz, me perdi a palavra, mas assim, eu vi, tô sempre na frente e eu tendo que provar para as pessoas que eu era jornalista mesmo, eu não estava ali, eu não estava escrevendo meus textos, eram meus mesmo, né? E essa questão é muito central aqui, né? Não é uma coisa do Vitor, é uma coisa da sociedade, né? E conciliar com a família. Então, assim, eu sou muito acostumada com o trabalho remoto, durante a pandemia, para mim não teve muita novidade, porque eu sempre trabalhei remota, né? A maioria dos meus trabalhos foram à distância. Eu acho que o trabalho que eu fiquei mais tempo, né? As 2 vezes que eu fiquei mais tempo trabalhando em loco foi quando eu trabalhei na estação e quando eu fiz parte da assessoria de comunicação da Prefeitura de Cabo Frio. Eu trabalhei 2 anos indo e vindo. Foi um aprendizado, assim. Esses 2 locais, para mim, foram os locais onde eu me transformei na profissional que eu sou. E eu gosto de dizer isso, que eu sempre recebi, alguém me pagava para eu aprender. Então, eu trabalhava na estação, recebi e estava ali aprendendo. Trabalhei em Cabo Frio, só me pagou e eu estava ali aprendendo. Porque eu sou dessas, assim, de grudei aqui, eu chupo tudo que eu puder de conhecimento da pessoa. Então, assim, para mim sempre teve essa questão mais difícil. E eu fiquei muito tempo também no marketing digital, porque eu sou profissional de marketing, né? No último período de marketing, se Deus quiser, eu vou terminar, a pandemia atrapalhou um pouco. Mas eu sempre tive nessa questão do marketing, né? Eu falo muito sobre páginas de Facebook, por exemplo, lá em 2012. Lá era mato também, ninguém pensava em ganhar dinheiro cuidando de rede social de alguém. Eu já estava lá ganhando dinheiro. Então, assim, dinheiro pouco, tinha que ter várias contas para dar conta, mas eu já estava lá, pioneira nesse caso. Acho que é por isso que hoje eu fico tão saturada. Tu fala TikTok, Instagram, não quero. Não, obrigada, passa. Mas isso que a Camila falou é importante, sabe? O que hoje se tornou comum de trabalhar à distância, escrever, montar um jornal, ela já fazia isso há muitos anos atrás. Assim, praticamente a minha trajetória profissional é praticamente assim, um canto da minha casa, da sala, ou do quarto, com um computador, um teclado, uma criança ali brincando no chão, entre mamadas, entre, né, comida. Então, assim, para mim, inclusive a Juliana, que trabalha com a gente hoje, que é repórter com a gente, ela é maravilhosa, uma garota prodígio. Ela participou de uma oficina que eu dei numa Secom que teve lá na UVA, que era jornalismo na cara e na coragem. Me botaram assim 2 horas para falar com os estudantes. E ela estava nesse meio, né? No final a gente conversou, ficamos amigas. Em 2019, quando a gente ganhou o Prêmio Prolagos, ela ganhou o Prêmio Prolagos também como estudante. Eu sempre falava para o Vitor, nossa, os caminhos se cruzam. E aí, agora ela trabalhando com a gente, assim, é aquela coisa de que a gente não sabe de onde começou, onde vai. Até a gente estava antes de começar pensando, gente, como é que a gente vai fazer esse crochê para juntar esse monte de retalho, né? Que no final vira a prensa, vira a gente. A gente se mistura nisso tudo, né? Que legal isso. Esses caminhos que se costuram, né, são muito interessantes. Estava falando exatamente sobre isso hoje com um ex-aluno nosso
que virou um grande amigo. E é muito, muito interessante quando a gente lá na frente olha para trás e, nossa, e faz a conexão. História. Eu queria dar uma atualizada aqui nos nossos comentários. O papo é super participativo, então eu vou ler aqui. Ele fala que a prensa foi um divisor de águas nesse período da pandemia para nossa cidade. Na maioria das vezes, esperamos as informações da prensa para ter garantia de que a informação é verdadeira. E o Fernando fala que... O Fernando, o entrevistador digital. Fernando, eu preciso hoje... Vou te mandar um áudio para você me dizer como é que eu pronuncio o seu sobrenome. Que fala que a prensa é o jornal mais sério da cidade. Isso quer dizer, sim, que vocês são os melhores. A mídia que jorra sangue está ultrapassada. A cobertura em Búzios na pandemia deveria ter tido um prêmio para vocês. E a Fernandinha ressalta o que eles falam. E o Papi fala que quando recebe uma informação da prensa, para tudo para poder ver. E já admirava demais vocês. E agora, com essa fala do Vitor, que ele nem sabe. Papi adora um drama, né? Então, eu adoro também ler isso. Ele nem sabe mais o que ele sente, porque ele acha que na próxima se aproxima de amor mesmo. Que bom. E a gente acabou se aproximando também durante a pandemia, né? Porque ninguém calculou que a gente ia passar 2020 todo trancado dentro de um quarto. E as lives da prensa, nesse período também, nasceram muito pela nossa... Não estamos fazendo nada, a Fernanda estava muito junto com a gente no projeto, né? E um dia a gente falou assim, não estamos fazendo nada, vamos começar a fazer umas lives, entrevistar as pessoas. A ideia era uma vez na semana, nós estamos fazendo nada, vamos fazer todo dia. Quando a gente viu, assim, a gente estava trabalhando muito mais do que qualquer período. Não sei se alguém nessa cidade ficou sem ser entrevistado nesse período. Não, entrevistamos a região inteira, isso é importante também. Nós entrevistamos, assim, foram 7 cidades durante a pandemia. A pandemia não acabou, né? Durante o período de maior isolamento social, né, que foi aquele mais duro de isolamento social, nós entrevistamos 7, nós trabalhamos cobrindo e entrevistando pessoas de 7 cidades, tentando dar nossa colaboração em relação à questão do Covid-19 em especial, mas outras questões também. Entrevistamos pessoas do Brasil todo também, políticos, outros jornalistas de veículos maiores. A gente trabalhou bastante, foi muito trabalho mesmo. Vocês deram um show nas eleições, né? Assim, entrevistando os candidatos e fazendo... Nossa, foi realmente... Acho que não tem uma pessoa que tenha qualquer coisa para falar a respeito do que vocês fizeram, que foi realmente sensacional. Isso é uma coisa que a gente sempre quis fazer, a gente ensaiou lá em 2018, né? Na campanha que elegeu deputados para nossa região. A gente ensaiou isso, mas era muito embrionário, então acabou não dando certo. Então a gente pensou, esse ano a gente tem que fazer uma coisa bacana, assim, e a Fernanda, o Vitor e a Fernanda, basicamente, estávamos por trás desse resultado final todo, né? Claro, muita gente envolvida, mas a gente ali ficou nas entrevistas, né? Quando os candidatos ainda eram pré-candidatos, a gente passou 2 semanas, assim, basicamente, só envolvido com aquilo. E tendo que manter a produção escrita do jornal diariamente. E depois, quando veio o debate, porque a gente fez as entrevistas e não tinha pretensão de fazer o debate, né? Mas aí os pedidos começaram e aí a gente começou a sentar e eu vou ter que apresentar isso, eu não vou conseguir segurar, eu achei que ia ter soco, que ia ter briga, que eu não ia conseguir. Primoroso, assim, eu não posso dizer uma primeira coisa tão grande que a gente fez, eu acho que foi o primeiro grande evento que a gente fez com a prensa, de ter sido tudo tão bacana, né? Quem participou pode atestar isso, todos tiveram o mesmo espaço, o mesmo tratamento, foi bastante... a gente está doido para chegar à eleição de novo, para fazer de novo. Então, aí, foi trabalhoso, desde a concepção até a execução. O Papi falou, agora vai virar um ritual de todas as eleições. Diz que sim. Eu acho que agora virou um campo importantíssimo, porque a partir do momento que vocês fazem essa primeira experiência, né? Esse
piloto, né, de debate da eleição e dá tudo certo, não tem nenhuma baixaria, que Deus me livre, imagina. Já virou um lugar que ele já está consagrado, porque é um lugar tão delicado, principalmente numa cidade pequena, que a primeira pessoa que der uma bola fora numa dessa já, né? E é um registro para o eleitor também. A gente sempre fala isso, que é a nossa contribuição para a sociedade. Porque ali, durante aquele período, todos os candidatos puderam se mostrar para o eleitor e o eleitor escolher, né? Era o meu bordão, né, daquele período, né? No final, a decisão final é sua, em quem você vai votar. E aí o povo elegeu, o povo escolheu, mas teve teve como acompanhar quem eram as pessoas, quem eram os candidatos, que eles defendiam. E isso para a gente. E no meio desse processo, a gente montando o debate, quando ele foi para o ar no dia seguinte, já queriam que eles fizessem Cabo Frio, que eles fizessem Macaé, que eles Nós fizessem tentamos, mas aí a importância da gente já ter uma história, uma trajetória. A gente entendia o que a nossa perna alcançava, o que o nosso braço alcançava. O que o nosso braço alcançou para aquele momento foi isso. Mas 2022, 2024 está ali. É isso aí. O importante também é que fica como registro histórico também de um tempo, né? Como está lá guardado, há como sempre ser acessado e você entender como a cidade vai evoluindo. Daqui a 4 anos é outra cidade, Búzios é outra coisa, são outras pessoas, é outra visão, então a gente vai poder entender outras questões, outro discurso. E você pode sempre voltar e reencontrar ali o registro histórico daquele momento. Tem razão, muito bom. Tá muito legal porque a galera tá participando da beça. Então, o Patri... Bom, não. Agora o entrevistador digital fala... Vou confessar uma coisa sobre a cobertura das eleições. Eu fiz um projeto de debates para os pré-candidatos. Quando descobri que a prensa faria, eu parei na hora. Respeito muito o trabalho de vocês. Vocês eram bem preparados e fizeram como tal. Nós ficamos assim, diante desse comentário aí, a gente pode já falar lisonjeados, porque o ideal é que mais espaços como esse aconteçam na cidade, que a cidade se abra para discussões democráticas, né, para espaços de E por que discussão. não, em 2024, a gente fazer, montar, né, uma pool, né, mais jornalistas, mais veículos, para levar mais informação. Né? Para que as eleições sejam melhores cobertas, com mais transparência. Assim, nas próximas eleições conseguimos juntar mais comunicadores para fazer uma coisa maior, a prensa não tem esse interesse de ser uma coisa exclusiva, não. Se a gente puder... E esse lugar também de levar para a comunicação, para o conhecimento de todos, o discurso, o debate, eleva o nível do debate também, né? Porque... Claro, é importantíssimo. Assim, não tem como, ou tem como, mas aí a máscara cai facilmente, o cara diz uma coisa aqui em público e aí fala uma outra coisa ali. Então, a gente nivela de forma positiva, né, os nossos candidatos. Eu concordo com você. E como eu tinha citado antes, né, o debate, as entrevistas foram todas acompanhadas por pessoas que estão no tecido social, que se importam. Tinha auditores, a gente tinha a OAB com a gente. Então, assim, não há o que questionar sobre a lisura do processo. Né? Não houve garantia de direito maior para um ou para outro. Né? Existia uma plateia, existiam auditores. A gente quis fazer dessa forma porque Búzios assim, a gente não tem esse problema com outras cidades, né? Mas Búzios, como local, as pessoas se conhecem. Nós moramos aqui. Há uma tendência de achar que alguém é dono, ou manda, ou controla, né? E a gente já teve tantos donos, acho que todos os prefeitos já foram donos da prensa, da gente. Então é uma coisa que a gente já dá risada, assim. Quando escreve, quando fala. Porque a gente realmente, nós somos jornalistas e em alguns momentos a gente é mais ácido, sim, faz parte do jornalismo. Então, e também, contra fatos não há argumentos, então a gente trabalha com fato. Não é fato, não está na prensa. Se você não viu na prensa, porque não é um fato. Muito bom.
Eu tenho dois pontos muito importantes para perguntar aqui para vocês, porque eu acho que quem está aqui acompanhando, talvez a maior parte das pessoas não tenha noção de como é a rotina de um jornal, de como dá trabalho. Queria que vocês tentassem resumir ou dar uma breve explanação de como é a rotina da prensa, né? E aí depois eu queria também que vocês já emendassem em como que vocês se mantêm, né? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso e as pessoas saberem, né, como é que funciona. Claro. Você? Não, você pode falar, você tá mais à frente agora da rotina. Que a gente, do ano passado para cá, eu assumi a editoria do jornal, né? Porque o Vitor estava em outro desafio, e agora, quando ele retornou, ele já emendou com a assessoria de imprensa, que é a parte que ele toca, né? Porque além da prensa, a gente tem a Halpcom, que faz assessoria de imprensa, né? Rede social. Então, a gente tem essas... Na verdade, a prensa faz parte da Halp, né? Então, assim, quando eu pensei sobre essa questão do desafio do jornalismo diário, né? Fechar um jornal de 20 páginas todo dia. Então, assim, a nossa rotina começa muito cedo, às 8 da manhã. Na verdade, ela começa no dia anterior, às 20 horas, quando a gente fecha a pauta do dia seguinte, que é uma pré-pauta, né? Pensada, e ao longo do dia vai ocorrendo factual, a gente tem reportagem. Então, ao passo que a gente tem uma matéria que fica pronta em 1 hora, a gente tem reportagens que levam uma semana inteira, com apuração, com checagem. Em algumas cidades como Búzios, a gente tem muita dificuldade com informação oficial, não deve ser uma novidade, né? Para quem me segue sabe que é onde eu bato a tecla, que não é de agora, né? Já é desde o governo anterior, enfim, é uma dificuldade em Búzios com a questão institucional, né? Do direito à informação e o direito que a imprensa tem de perguntar e obter resposta. Então, dependendo do tema, a gente leva mais tempo naquela reportagem, enfim. Mas é uma loucura. Assim, se pudesse resumir, é uma loucura, porque a gente começa às 8, às vezes 10 da noite, a gente ainda está fechando alguma pauta. Claro que os nossos repórteres têm um horário fixo, mas eu e o Vitor não, né? No fluxo. Então, assim, Carnaval, por exemplo, a gente teve aí assuntos bem importantes que aconteceram no meio do Carnaval e a gente tinha que sentar, vou parar aqui, vou escrever. E a rotina é essa, né? A pauta, o repórter checa, eu sou editora, eu reviso o texto final que vai para o site, né? Controlo essa responsabilidade que a gente tem com a informação. A gente tem um WhatsApp que recebe muita coisa, muita foto, muito vídeo, muita denúncia. Nosso e-mail recebe muita denúncia. Mas essa parte específica a gente é muito rigoroso no sentido de publicar aquilo que é fato, né? Como eu disse. Se não é fato, se é especulação, se é uma fofoca, já não cabe no nosso jornalismo. Nós colocamos, isso não quer dizer que a gente não possa, talvez, errar. Nós já erramos algumas vezes. Mas e algumas pessoas, talvez de má fé e outras por desconhecer, trataram rápido, chamar de fake news, assim, jamais. A fake news é algo que a gente está aqui para combater elas. Então a prensa tem um princípio que é muito forte, que todo mundo que trabalha com a gente já recebe isso logo de início. Erro é para ser corrigido. Então, se por acaso, questões humanas, né, nós errarmos em alguma informação, a gente corrige esse erro imediatamente e assume o erro. Você não só corrige, tomara que ninguém tenha visto. A gente assume que cometemos um erro, né? Damos publicidade ao fato de que nós erramos na apuração, erros que podem acontecer no trato jornalístico mesmo. Não é assim, um erro material. Acho que ninguém vai esquecer 2020 que nós matamos o Sassá das ostras. Erro para ser assumido. A gente deu uma notícia sobre uma pessoa da cidade chamada Sassá das Ostras. O Sassá que vende ostras em Búzios, né? Ele sofreu um acidente. E a gente matou ele. E aí a família veio, não, ele tá aqui, ele tá vivo e tal. E a matéria nós trabalhamos, nós checamos, falamos com várias pessoas ligadas a ele, as pessoas confirmaram que ele tinha morrido. Nós noticiamos a morte dele e ele estava vivo.
E aí, assim, a morte dele, assim, estourou o site, derrubou o site, porque era uma pessoa muito querida. Então, assim, não tinha como a gente fingir que não tinha acontecido. Não, como errar, erramos, essa site está Demos vivo. a mesma publicidade que foi dada a notícia que onde nós erramos, nós demos a mesma publicidade sobre o erro, da correção do erro, né? E, inclusive, a partir desse episódio, nós abrimos uma aba no site, que poucos jornais no mundo têm, que é a página Erramos, justamente para publicar os nossos erros. Depois da morte do Sassá, não teve nada de relevante que fosse para aquela É página. isso que eu ia comentar. É uma Mas tá aba lá, bem vazia, bem tá? vazia, mas ela existe para que, se quando nós cometemos um erro novamente, a gente vai deixar arquivado ali o espaço onde o erro aconteceu, porque ele aconteceu, justamente para dar essa transparência que o jornalismo precisa, né? Essa confiabilidade que nesse momento agora exige do jornalismo. É claro. E é ótimo que vocês puderam dar uma ótima notícia, né? Depois. Depois nós falamos com ele pelo telefone e tentamos de ajudar numa divulgação, numa campanha para ajudar financeiramente, porque ele ficou bem debilitado pelo acidente, não conseguia continuar vendendo as ostras, então, para poder pagar, estava com dificuldade para manter ali a vida dele naquele momento também. Acho que a Marina pediu para a gente emendar também. Isso, já que vamos Ah, falar sobre a isso é campanha, falamos sobre a campanha do Sassá, como que se mantém a prensa? Então, a prensa tem alguns meios de subsistência, né? A gente tem os espaços publicitários, né? A gente tem espaço para empresários e até para institucionalmente a gente também tem esse espaço. Então, a gente tem alguns patrocinadores, não patrocinadores, a gente chama de apoiadores, né? É publicidade, são anunciantes, a gente chama de apoiadores porque de alguma forma estão apoiando a imprensa. Quando uma marca tenta se ligar a um veículo de comunicação, está apoiando o jornalismo como um todo, ele está fazendo um apoio enorme, mundial, está apoiando o veículo de comunicação. Mas ali é um contrato comercial mesmo, ele está abrindo um espaço comercial dentro da prensa, e isso aí é um desafio muito grande, porque a gente tem que estar vendendo também esses espaços publicitários constantemente, porque são 2 meses, são 3 meses, você tem que estar sempre mantendo para manter essa equipe e o rigor. Porque esse é outro princípio da prensa, no nosso manual de redação, que em algum momento ele vai ser divulgado ao público, mas ele é interno para a nossa equipe. Nós buscamos independência financeira, acreditamos nisso, outros veículos discordam dessa visão, mas a prensa acredita nisso. Nós buscamos independência financeira para sempre ter independência editorial. Então, ou seja, você pode anunciar com a prensa, mas isso não significa que se a sua empresa estiver envolvida em alguma situação, que ela não será citada. Nós já perdemos anúncios, já pararam de anunciar depois, porque era inevitável ter que dar notícia. A gente também comercialmente não tem problemas em ter publicidade pública, mas não muda nada, a gente continua publicando as coisas do mesmo jeito. Né? A gente teve vários episódios que em outro momento pode contar dessas questões também. Tem uma outra forma também que a gente inaugurou esse jeito de estar presente, de manter a prensa, que é o financiamento no Catarse, né? Quem lê a prensa, gosta da prensa, para ajudar a manter a gente, também pode ser um contribuidor a partir de R$10, né? Você entra lá no site, no link, né, do Catarse, e pode se cadastrar para ser um apoiador, para que esse projeto continue. É um apoiador livre, né? É um apoiador livre a partir de R$10. Tem uma pessoa que pode dar 10, 20. Aonde que a gente encontra o link do Catarse? Na bio de vocês tem? Eu acho que tem sim, mas a gente pode mandar depois, né? Mariana, se tiver, você Então, pode a live passar. vai ficar salva e muita gente assiste depois. É bom a gente deixar essa informação aqui. Mas se você entrar na comentários se entrar na plataforma Catarse e digitar Prensa de Babel, você vai encontrar o projeto lá, mas aí depois a gente se compromete a mandar o link. Porque é bacana, né? É uma forma da comunidade manter a gente livre, né? Sim. Já que você quer uma imprensa livre, não que a gente já não seja, mas cada vez mais, né? Porque você é um financiador, você é parte da questão, né? Então, quanto mais livre nós formos, mais adiante nós vamos chegar e mais equipe a gente vai ter, que é importante, porque a gente deixa de dar algumas coisas porque a nossa equipe é reduzida. Porque a gente trabalha hoje com um fluxo de um jornal digital com 20 pessoas trabalhando.
E dá E a gente não tem nem para as pessoas contribuírem desde R$ 10, não é? Assim, isso. é importante a gente ter a consciência de que uma imprensa livre e fluida, a comunidade só se beneficia, porque ela está livre de filtros que são impostos por Que a gente sabe que existe. instituições ou órgãos que não interessam, né? Que a informação não chegue plena. Então, é legal a gente ter E a essa gente clareza. conseguiu. E a gente conseguiu também manter essa equipe e continuar com ela, porque nós também fomos selecionados entre 4.300 redações no mundo inteiro para receber um aporte financeiro do Google nesse período de pandemia. Foram $5.000, que na época deu R$ 27.000, que é uma grana que a gente investiu em pessoas. Assim, a gente podia ter pegado, botado na poupança e feito um pé de meia, mas a gente não sabe viver assim. Então, a gente foi lá, chamou a nossa equipe, parte dessa equipe continuou com a gente, porque a gente conseguiu fazer isso girar. Alguns apoiadores mais robustos chegaram também. A gente tem alguns anunciantes que cobrem essas despesas, a gente consegue girar, mas é sempre tudo muito apertado. É importante dizer isso, que a prensa sobrevive dessas mecanismos, nós estamos pensando em outros, mas nós dois não sobrevivemos só da prensa não daria. Nós continuamos trabalhando em outras frentes, sempre com comunicação. Isso com assessoria de imprensa, com assessorias freelance, algumas assessorias menores, por mais tempo. Continuamos trabalhando com redes sociais, ou seja, assim, a nossa vida como profissionais depende de outros trabalhos de comunicação. A prensa não exatamente consegue manter nós dois, a nossa vida. E a prensa se mantém com esses mecanismos que a Camila falou, e nós estamos inventando outros, estamos pensando em outros formatos, mas nós mesmos, como profissionais de imprensa, vivemos de diversos trabalhos, assim, desde o início, há muitos anos. É importante, acho que é super importante a gente falar sobre isso, né? Porque a gente eu recebo da prensa muitas informações todos os dias e às vezes imagino que as pessoas vejam no Facebook, no Instagram e não imaginam que a fluidez e a qualidade daquelas informações por trás daquilo tenha tudo isso que vocês estão falando. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, né? Eu acho que a gente não tem, assim, conversando aqui agora, eu acho que a gente não tem nem noção do tanto de trabalho que está envolvido nisso tudo, né? E é isso que você diz. Até deixar um recado para quem está assistindo a gente. Se você está na nossa lista de transmissão, recebe o nosso conteúdo, não bloqueia a gente. Só dizer que você não quer receber mais, porque a gente tem isso também, né? Muita gente reclama que a gente manda coisa demais. Mas é que se a gente não faz isso, não atinge. Mas eu parei de mandar um pouco uma vez, reclamaram. Eu parei de mandar por quê? Eu já estou acostumado a receber, já sempre. Aconteceu Mas assim, uma nós coisa muito somos interessante. No ano passado, quando a gente começou com conteúdo virtual, né, já que a gente estava no isolamento social, algumas pessoas do executivo e até pretensos se aproximaram, porque houve aquela polêmica com relação ao círculo, e aí a gente falou, poxa, a gente está com conteúdo, eu gostaria que você olhasse, né, para ver o que você acha, a gente quer a opinião das pessoas. Você quer? Não, manda para mim, manda tudo para mim e tal. Aí a gente, na primeira semana, a pessoa já bloqueou a gente. Poxa vida. E assim, a gente sempre falando muito claro, não, se você não quiser, é só falar que eu paro, né? Não precisa bloquear, a gente é legal, a gente entende. Conversar, né? Estou de férias, não quero receber, então me tira um pouquinho da lista e tal. Mas é que realmente a gente tem essa característica de ser... A gente é agressivo mesmo, assim. Agressivo no sentido de querer o mercado mesmo, querer atingir as pessoas. E a gente nunca acreditou em milhares de curtidas ou milhões de seguidores. A gente sempre acreditou num público que segue a gente, que consome a nossa notícia e que esse trabalho gera recursos financeiros. Então, a gente até vive esse dilema, né, nas redes sociais. Pessoas com muitos seguidores, influenciadores com muitos seguidores, mas não conseguem transformar aquilo em recurso financeiro mesmo para viver daquilo. Então, a gente nunca acreditou em
aumentar a curtida a todo custo, porque não é o nosso foco, né? A gente sabe que aquelas 7 mil e tantas pessoas que curtem a nossa página, tantas pessoas que seguem no Instagram e as pessoas que estão no WhatsApp, elas consomem. Quando a gente manda o material, elas abrem, elas leem, e é isso que a gente quer que aconteça, porque influencia na sociedade, né? É importante falar também, né? Estava falando sobre a nossa rotina. Em novembro, nós paramos algumas atividades por questões físicas, né? Mentais e financeiras, para dar um descanso para o pensamento. Nós estamos reelaborando e agora em março retoma novamente aquelas atividades além do site, que são canais do YouTube, transmissões ao vivo pelo Facebook. Essas atividades nos retomam agora em março e vão até novembro desse ano de novo. A gente vai sempre faz por temporada, senão a gente não consegue dar conta, porque tem que dar férias para a equipe também, tem que ter tem que parar. planejamento para conseguir fazer uma programação de qualidade, dar um trabalhão, né, gente? Opa! O digital muda muito também, então a gente tem que repensar, ver o que não existe, o que não serve mais, o que muda. Já é outra, esse ano já é uma outra vibe diferente do que foi do ano passado. Então, muda muito rápido, né? Que a gente mudou, a gente parou com a roda da prensa, porque a gente entendeu que lá no final já não estava mais sendo produtivo, porque o mundo já tinha mudado de novo, né? As pessoas já não estavam mais ficando em casa tanto tempo, então a gente estava gastando uma energia muito grande para ter um resultado diminuído. Então a gente pensou, não, peraí, vamos parar, vamos respirar, vamos retomar. E é isso, assim, a gente vai reformular tudo, a gente tinha o Giro da Manhã, ele vai passar por uma reformulação, vai se transformar numa espécie de telejornal, e a gente ainda está organizando isso aqui. Acho que essa é a novidade mais assim. O canal do YouTube retorna com programas específicos para o canal do YouTube, vão ser feitos pensados exatamente para o YouTube. Os podcasts também, a gente vai voltar a trabalhar com eles. Cada ferramenta vai ser utilizada ali, diferenciada. No final é o todo, é a prensa comunicando, mas com formatos diferentes, em lugares diferentes. E no meio disso tudo, a gente fica tentando namorar e dar atenção para nossos filhos. Como a gente consegue isso? Não me pergunte, mas a gente consegue. Então, ia perguntar sobre isso, né? Vocês, além de tudo isso, são casados e têm uma família. Como isso funciona? Eu acho assim, nesse momento, os meninos já compreenderam, assim, em tese, por osmose, eles já são jornalistas, né? Porque eles comentam, eles criticam a gente, inclusive, eles já são consultores de tecnologia. Então, a casa muito respira tudo isso. Então, eles já entendem que, por exemplo, a porta está fechada, não pode entrar, está acontecendo live, então fica aqui, um olha o outro. E, ao mesmo tempo, pandemia, e apostila, e né? E a gente consegue se virar bem. Acho que no final dá certo, porque a gente está sempre assim junto, né? E a gente, de vez em quando, dá um estresse, assim. Claro. Mas, assim, a gente não consegue ficar 10 minutos longe um do outro. E os meninos assim, também, eles se envolveram com essa vida que nós levamos assim, no nosso estilo de vida por conta desse trabalho, e eles também são digitais também de alguma forma também, eles têm os interesses deles, se complementam com os nossos. E eu não sei quem eles puxaram, porque são extremamente críticos, criticam o Jornal Nacional, criticam o Jornal Hoje, dizem que o lead não tá bom, discutem política, eles sabem o que está acontecendo. Que demais. Só faz bem, que coisa linda. Bom, gente... Mas também é importante exaltar abusos também, né? A gente fala muito dos problemas de abuso, mas também é possível em relação assim, a trabalhar e cuidar das crianças, porque moramos numa cidade bacana em Búzios, onde tem qualidade de vida no sentido de que a gente pode fazer algumas coisas, andar com eles, essas coisas também, isso é importante. A escola é perto de casa, eles podem, por exemplo, os mais velhos já vão sozinhos para a escola, voltam. Então, isso também facilita. Se fosse uma cidade grande, seria mais complicado. Né? A escola não seria perto da casa. Verdade. É desafiador viver no interior da comunicação, mas também teve essa facilidade de que as crianças elas estão sempre perto, né? Estão longe da gente. E tem essa coisa também, de no caminho da escola também, quem conhece já sabe, não, já dá aquela vigiada, né? É isso aí, é bem isso.
A Fernandinha fala que admira muito essa família, garotada incrível. E eles adoram a Fernandinha. Adoram a Fernandinha. Fernandinha é uma referência para eles. Que lindo. A Fernandinha, na verdade, é aquela jornalista que a gente quer ser quando crescer, né? No meu caso, eu sou. Assim, nesses momentos onde eu tenho que assumir as reportagens que eram dela, né? Que eu tô falando aqui, tem que voltar, por favor, pelo amor de Deus. Eu fico pensando, meu Deus do céu, a Fernanda vai ler isso que eu escrevi, não tá no pé dela. E, assim, é uma jornalista que trouxe pra gente o Prêmio Prolabos, uma matéria maravilhosa sobre o Monte de Pedras. É uma jornalista muito respeitada, que a gente ama, assim, é parte da nossa família. A coordenação de vídeo para o debate foi toda dela, né? Ela teve o auxílio do Gonzalo, que é uma pessoa conhecida também da cidade, né? E mais a Fernanda que dirigiu, trabalhou horas, editou. E ela manda dizer que ama vocês. A gente também ama ela. Saudade. Bom, queria aproveitar que a gente está fechando um pouco esse papo, porque eu vou entrar no último tópico aqui, que é um tópico mais pessoal, assim, que eu gosto de perguntar. Quero agradecer à prensa e a vocês todos, a equipe da prensa, a Fernandinha, que quando o Círculo passou pela questão polêmica com relação ao contrato e, enfim, toda aquela história, vocês fizeram uma matéria extremamente precisa e responsável. Foi, assim, muito bom. Quando alguém queria saber, amiga minha de Corumbá queria saber o que estava acontecendo, eu mandava a matéria de vocês. Então, assim, me poupava bastante trabalho e estava tudo ali. Exatamente. Então, isso é muito bacana poder ter pessoas que conseguem comunicar dessa forma com tanta responsabilidade. Eu acho que essa situação, para mim, resume bastante, porque o que foi falado foi escrito com muito cuidado para que não piorasse a situação para nenhum lado. Então, era preciso. Então, eu precisava falar isso. E eu, particularmente, amo ouvir história. Amo. Sou capaz de passar um dia ouvindo uma pessoa que contar histórias. Queria saber se vocês têm, imagino que tenham algumas, histórias que lhes sejam caras nessa caminhada de vocês. Alguma coisa que esse dia, essa situação precisa ser contada. Não, você começa. Bom, se você gosta de ouvir histórias, o Vitor é a pessoa. Então, eu não sei se é exatamente uma história, mas... Tem muita história. Mas o que mais marca a minha vida, já que nós estamos tratando de jornalismo, foi o dia que chegou pelo correio, que a FENAGE, a Federação de Jornalistas do Brasil, mandou a minha carteira profissional de jornalista. Ali eu me senti que tinha começado a minha vida finalmente. Foi uma coisa muito importante para mim quando meu registro de jornalista chegou. E que, para mim, pessoalmente, me senti... agora eu tenho que dar um jeito, tenho que viver só do jornalismo mesmo, só da profissão. E de lá para cá foram muitas e muitas histórias, e todas elas junto com a Camila. Mesmo que nós não estivéssemos em trabalho, nos mesmos veículos, nos mesmos lugares, a gente sempre juntos, porque sem ela eu não teria chegado aonde eu consegui chegar. E nem a prensa também, quando a gente fala, por exemplo, do debate, sem organização, sem a capacidade de organização da Camila, não teria acontecido. Aquela organização, aquela coisa metódica que levou ao debate ser tão, assim, o mérito para a Camila, que todo mundo trabalhou muito, cada um na sua esfera, mas aquela visão de organização para que funcionasse foi fundamental. Então, assim, eu teria todas as histórias a partir desse dia, né? Desde o trabalho, dos estudos, até chegar no dia que eu me concretizei como jornalista profissional até aqui, sempre a Camila junto. Eu acho que as nossas histórias são muito repetitivas agora. São muito ligadas ao jornalismo, porque a nossa vida toda está em comunicação, né? Tudo que a gente faz é comunicação, a gente comunica o tempo todo. E eu acho que, para mim, como profissional, eu gosto sempre de citar o janeiro de 2019. Eu tinha muita dificuldade com a questão do
profissional trabalhar na instituição, né? E o Vitor já tinha passado por essa experiência e ele lidou bem com isso. E eu sempre tive o receio, né? E aí, em janeiro de 2019, eu recebi uma ligação, um convite para trabalhar na assessoria de imprensa da educação em Cabo Frio. E quando eu cheguei lá, a sensação, eu já tinha 6 anos de, sei lá, não me lembro direito, de profissional. Quando eu cheguei lá, parecia uma garota, assim, com medo, muito medo, porque o texto jornalístico do jornal diário é muito diferente do texto de assessoria de imprensa. Então, eu demorei para virar a chave. E no ano passado, em julho, quando eu pedi exoneração, porque por diversas questões, né? Porque eu já estava longe, porque era pandemia, e porque eu já estava cansada de ficar me dividindo entre a prensa e o trabalho, como o Vitor falou, que a gente sempre tem que estar com um trabalho extra, porque a prensa nem sempre supre as nossas questões. Quando eu saí de lá uma profissional tão melhor, tão mais capaz, tão mais rebuscada, mais crítica, muito melhor. E aí, quando eu cheguei aqui nessa questão de, então agora, a partir de agora, eu vou ser editora, eu senti que aquele momento me preparou para esse. Então, assim, eu acho que toda essa caminhada me trouxe aqui, por mais que eu tenha estado na prensa esse tempo todo junto, é a primeira vez que eu estou lá editando, coordenando os repórteres, vasculhando pauta, e é um trabalho muito diferente do que eu já fiz. Então, eu poderia citar milhões de histórias aqui, mas eu acho que essa é a mais importante, principalmente pelo fato de que é possível você ser ético, ser profissional e trabalhar numa instituição. Também é possível você ser ético, ser profissional e trabalhar no seu próprio negócio, ser um jornalista responsável, que não vende a sua letra, que não cede a pressões. Eu acho que isso tudo a gente aprendeu muito nesse período e eu acho que isso tudo acontecendo no meio da pandemia foi muito pontual, assim, e me transformou. Eu sou uma outra pessoa. Você quer uma história engraçada, Papo que gosta de fazer piada? Durante esse período das lives aí, foi muito intenso. Teve um momento que ele chegou a fazer até duas, uma atrás da outra. E teve umas 2 momentos assim que eu dormi enquanto estava entrevistando. Foi. E como a gente transmite, a gente estava em celulares separados, mas estávamos um lado do outro, a Camila me catucava e eu acordava. Mas era engraçado. Mas não é porque o entrevistado era chato, eu estava esgotado, muito cansado. E aí ele estava aqui assim, né, e eu do lado dele, e ele foi fechando o olho assim, e eu batia na mesa foi assim. Embora, foi sumindo, feidade. Eu pensava, meu Deus, tomara que o entrevistado não esteja prestando atenção, porque a gente realmente veio de assim, 2, 3. Tá gravado, tá gravado. Não sei qual que é, mas tá gravado. Vale alguém cutucar lá e procurar. Não, esses dias eu vi falaria aqui qual foi, né, gente? Esses dias eu tava assistindo a Globo News e vi o Gabeira dormiu durante uma entrevista. Tá bom, né? Tá no nível do Gabeira, tá ótimo. Mas só antes da gente terminar, eu queria destacar também que, assim como o Vitor falou de mim, o Vitor tem essa veia professoral, assim, ele é muito professor, coisa que eu não sou, né? Eu tenho muita dificuldade de transmitir como conhecimento, eu me esforço bastante, mas ele é muito, assim, professor, então eu me sinto lisonjeada de trabalhar com ele, porque ele ensina e, assim, metade das coisas que eu sei porque ele me ensinou também, assim, tem que dar esse mérito. A gente tenta, né, se colocar, caminhar mais separado, provar. Agora não é mais momento de provar nada para ninguém, né? Eu já sou, então posso dizer que realmente tive um professor muito, muito bom. E as meninas que trabalham com a gente também falam isso, entendem isso, quanto ele é generoso. Ele é muito generoso nesse sentido de transmitir o conhecimento. Então o mérito é muito seu também. Tá bom, obrigado. Rasgamos uma seda. Mas aí, agora, se a gente puder fechar, se falar alguma coisa relacionada à questão da vida, eu acho que o mais importante é isso. A gente não chegou um momento da vida mesmo agora, como pessoas, que a gente não está mais preocupado em provar mais nada. Então, a gente só quer agora tocar o que a gente vem vivendo esses anos todos, tanto como seres humanos, mas como profissionais, e agora tocar, viver do que a gente sabe fazer, entregar o melhor que a gente consegue, dentro do tamanho que a gente consegue ter também, né? Também não vamos, a gente não
conectando. A pessoa, faz isso, vamos ver se a gente consegue fazer. Não vamos fazer nada também além do que é possível, mas é isso aí. Poxa, o pessoal tá aqui, o entrevistador digital tá. Eu quero esse link, o Papo, eu quero esse link. Meu Deus, Tem que achar. lindo isso. Porque é muito legal, assim, a gente vê. Aí eu tô falando dessa parceria, né? Porque aqui a gente também vive isso, essa coisa de sentir que é uma missão de estar caminhando junto, né? E é claro que qualquer coisa que acontece no trabalho afeta dentro de casa, né? Então, há de se ter muita força e muita clareza para poder conseguir administrar essas duas vidas, porque são duas vidas que estão em uma, né? Então, muita admiração por vocês, de verdade. E como vocês podem ver, não sou só eu que admiro, todo mundo assim tem muita admiração e muita gratidão pelo que vocês fazem pela cidade, porque é muita responsabilidade mesmo. Sou muito grata e acredito que muitas pessoas aqui também sejam muito gratas por vocês passarem para a gente com tanta responsabilidade o que acontece. A gente devolve em dobro a nossa admiração por vocês também. Assim, a gente está aqui pedindo a vacina, o fim da pandemia, porque é tudo que eu quero ver os meninos no circo, né? Verdade. E para a gente é lindo, assim, é um encontro, né? É recíproco e a gente sabe que o que vocês entregam para a cidade também é na mesma medida de responsabilidade, de vontade de produzir mudança, né? Eu acho que essa aí talvez seja nosso lema, né? A gente quer produzir mudança, não ficar só no discurso de que algo vai mudar porque mudou uma peça ou outra, mas é um conjunto de coisas que faz a mudança acontecer. E o círculo está, historicamente, há anos fazendo essa mudança na cidade. Todas as crianças que se tornaram adultas e passaram por lá, nossa admiração pelo círculo é muito antiga, muito antes de ter um trato mais próximo. E nada que a gente faça pela prensa em relação ao círculo é suficiente para devolver, como imprensa, todo o valor social, educação, cultura que o círculo traz para Búzios e para as crianças de Búzios, para os jovens de Búzios. A gente está sempre devedor ao círculo quando a gente tenta, de alguma forma, colaborar com o projeto, com como ele funciona na cidade, o que ele faz pela cidade. Pô, imagina, a gente não sabe fazer outra coisa, é o que dá prazer pra gente, assim. E É isso, né? Se Deus A gente quiser, não sabe fazer outra coisa. brevemente a gente vai poder fazer mais. Bom, vou aproveitar então, já que os meninos estão afim, né, de estar com a gente. O Círculo, na última sexta-feira, voltou a ter encontro presencial. Estamos fazendo eventos semanais, às sextas-feiras, cada sexta-feira em um local diferente. E também a gente vai mudar o horário essa semana, porque é isso, a gente também acompanha, a gente não é que a gente marca e fica fixo, a gente tem que acompanhar o que é melhor para a maioria, né? Então, nessa próxima sexta-feira vai acontecer na Praça do INEF e vai ser às 5 da tarde. Todos convidados, mascarados, com sua garrafinha d'água e sua toalhinha, e com todos os protocolos de segurança, pelo menos a gente poder colocar alguma coisa para fora, assim, né? Com certeza. Vai passar, a gente vai conseguir atravessar essa, vai terminar. Mesmo com tanta gente trabalhando contra, a gente vai conseguir passar essa onda difícil. Vai sim. Gente, mais uma vez eu quero agradecer, assim, sem tamanho, vocês terem aceitado vir conversar, que a casa é de vocês sempre. E é isso. Qualquer coisa, a gente está aqui. A gente também, você sabe. É só mandar um WhatsApp. É sempre on. Obrigada. Um beijo enorme para vocês e para a turma linda que vocês têm aí. Da prensa e de casa. Obrigada. Um beijo. Beijo.
Que delícia, né, gente? Que bate-papo bom também. Adorei conversar com eles. Camila, Vitor, Prensa. Obrigada. Então, eu reforço o convite. Nessa sexta-feira, agora, dia 19 de fevereiro, às 17 horas, estaremos fazendo o nosso segundo evento presencial do Círculo Social na Praça do INEF, tá? Quem for comparecer só pode participar utilizando máscara, bem mascaradinho, levando sua garrafinha d'água e a sua toalhinha, tá? E também quero divulgar o primeiro encontro fluminense de surf feminino, que vai acontecer no dia 7 de março, a partir das 10 horas da manhã, na praia de Jeribá. É um evento para mulheres e é um evento do Na Onda Delas, que a Maria Belém Olivero está promovendo, com apoio da Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios e a realização da Associação de Surf Feminino de Búzios. Então, também fiquem ligadas. Dia 10 de março tem o primeiro encontro fluminense feminino de surf, tá bem? Na próxima semana, quarta-feira que vem, dia 24 de março, de fevereiro, estaremos juntos aqui novamente com mais um convidado super bacana para conversar com a gente. E beijo para vocês.